Então, pessoal, às vezes a gente aprende as paradas da pior maneira possível, né? Então, fui abençoado com essa motorizada aí. É, algumas coisas eu ganhei, outras coisas eu vou. Que é um motor, né? O motor eu vou pagar com serviços, entendeu? Vou fazer a pintura na casa do cara e vai ser descontado. Sendo que tem coisas que a gente só aprende na prática, entendeu? Para início de conversa. Você que vai adquirir um motor desse, você tem que entender de mecânica, entendeu? Se você entende alguma coisa, razoavelmente, e você levar no mecânico, se prepara, entendeu? Não estou generalizando, não são todos os mecânicos que sacaneiam. Mas se você vê que o cara só conserta moto e não tem mobilete, não tem bicicleta motorizada, não tem bicicleta elétrica, só tem moto de cilindrada alta, 125, não vai, entendeu? Conselho de besta, que eu fiquei sondando essa oficina e eu vi que até chegava lá esses ciclomotor, né, de 50 cilindradas, até chegava lá, mas eles consertavam. Aí eu fiquei sondando, eu pensei assim, vou levar lá, mesmo eu tendo uma noção, entendeu? Vou levar lá para eles dar uma olhada. Só que eles vão desmontar o teu motor e se você vai levar, se você não solucionar o problema, não pagar eles vão te entregar tudo desmontado. Foi o que eles fizeram comigo, entendeu? Esse é o princípio da sacanagem. Eles não vão montar sem solucionar o problema. Eles ainda vão querer te cobrar para isso. E eu pedi um orçamento, cara, o orçamento só abrindo. Ou seja, ele já te induz a abrir. Aí foi feito o orçamento, né? Aliás, ele falou só abrindo, para olhar. Aí abriu para olhar, beleza. Pensei assim, pô, deve cobrar aí na faixa de uns 80, calculei mais ou menos, né? Abri o motor, falei qual era o problema, eu tinha trocado a vela. Vou pegar aqui a vela para vocês verem. Essa daqui é a vela original dele, do motor. Sendo que eu não me atentei a isso aqui, ó. A rosca é curta. E eu comprei uma da NGK, que é a rosca longa. E foi aí o meu erro. Esse foi o meu erro. Olha só a diferença de uma para outra. Tem dessa daqui, rosca curta. E também tem uma possível adaptação que eu ainda não sei qual é. Que um conhecido falou que tem como adaptar. Isso daqui encostou na cabeça do cilindro. Esse aqui é o cilindro. Inclusive, acho que tem até uma arranhadura. Olha lá, deu no mocão, tá vendo? A arranhadura aqui. Provavelmente dessa cabeça aqui da vela. O que, por sua vez, ocasionou esse problema aqui, a ruptura do outro anel. Que não sei como, quebrou um pedaço. E eles disseram que destemperou. Destemperou devido a alguma mistura errada que eu fiz, ou a água na gasolina, o que é improvável, porque eu busquei conhecimento naquele posto que eu abasteço, que eu compro a gasolina. A gasolina é de boa qualidade, porque alguns colegas motoqueiros só abastecem ali e dizem que ali a gasolina é de boa procedência. É um posto que às vezes tem fila para tu abastecer, então não era isso. Então esse foi o meu erro. E o meu erro foi confiar nos caras e deixar eles desmontar. A princípio eles desmontaram o motor, abriram ali a tampa do cabeçote e desmontaram o motor e abriu a tampa do cabeçote. Eles não tinham tirado isso aqui. Eles só desmontaram aqui, já a vela estava aqui, tirou essa peça, puxou isso aqui e tirou tudo, desmontou. Não tinham mexido ainda, eles ainda não tinham mexido nessa peça aqui, que é justamente essa peça aqui, perdão, que é justamente o carburador. Então, naquela conversa vai, conversa vem, e eles perguntando toda hora qual era o valor do motor, quanto que eu tinha pago, já se preparando para me dar a facada, né? E achando que eu ia pagar o quanto eles queriam, porque eu me fiz de besta. Eu fiz isso para ver qual seria o problema, qual seria. Não foi malandragem. Se eles me cobram R$ 80, que eles falaram que era o valor mínimo de serviço ali, eu faria. Por conta de eu não ter muita ferramenta. Sendo que eles cobraram R$ 150. Depois de muita churumela, aí vieram com um papinho de R$ 100. No vídeo eu lembrei de uma coisa. Eram dois mecânicos. Sendo que eu já tinha tratado com o mais moreninho, o primeiro. Eu acho que ele é até baiano, pelo sotaque dele. Eu já tinha tratado com ele, ele cobrou um valor pra mim razoável, entendeu? E eu senti sinceridade nele. Já o outro branquinho, ele tava de malandragem, de esperteza, entendeu? Talvez se eu tivesse ido no dia que tava só um, ele não teria me sacaneado. O baiano tava na honestidade. Já o outro tava na malandragem, na pilantragem. Que
Ele falou R$ 80, aí o Branquinho falou assim, não, R$ 80 é o serviço mínimo, se der uma coisa mais complexa, aí no caso seria 160, mas eu vou fazer por 150. E depois ele falou de baixar pra 100, entendeu? Então a sacanagem quem fez foi, eu acho que era o outro, que tava de esperteza que provavelmente era o dono. E eu não fiz isso porque eu queria ser esperto, ou ser mais esperto que eles. Eu fiz isso por questão de não ter ferramenta. Mas agora eu achei mais barato e mais viável comprar ferramentas, né? Eu comprei uma ali e eu vou comprar as ferramentas. Se eu tivesse ferramentado, eu talvez não teria passado por isso e perdido o carburador ali. Eu vou ter que comprar o kit de reparo. Então essa questão aí não foi malandragem na esperteza da minha parte. Eu não quis bancar o esperto pra cima deles, não. Porém, já que eles me deram defeito e me deram prejuízo, eu não vou fazer o serviço com eles, eu mesmo vou fazer o serviço. Sendo que eles não tinham mexido aqui ainda. Aí ele viu que, olha só a esperteza do mecânico, ele viu que conversa vai, conversa vem, eu achei caro, mas eu não falei. Eu fiquei olhando e falei que eu não tinha o dinheiro todo pra dar. Que, primeiro ele pesquisou a peça, aquele negócio, aquela arruela que vai ali, que é a arruela de pressão do pistão. Ele pesquisou o preço no Mercado Livre, me mostrou e falou, eu não compro não, chefe, você que tem que comprar. Começou a chamar de chefe, já fica esquisito, né? E aí eu falei, pô, mas se comprar chega amanhã, né? Chega. Eu falei, então vou ter que deixar a bicicleta aqui e amanhã eu pego. Vou fazer o serviço. Aí conversa vai, conversa bem, eu falei, mas eu não vou ter esse dinheiro todo agora não. Aí ele veio com um papinho de Imbromation já para ocasionar outro problema. Caso eu resolva aquele ali, eles ficaram com a bucha da biela, para caso eu compre a peça e tente colocar, não consiga colocar, eles ficaram com a bucha da biela lá e não botou no plástico que eu trouxe, não colocou na bolsa, eles seguraram a bucha da biela, aquela buchazinha que encaixa a pecinha por ali, ó, tá vendo? Que encaixa a pecinha por ali. Ficaram com aquela bucha. Até aí tudo bem que eu ia comprar tudo novo, só que eu não contava dessa sacanagem aqui. Eles abriram e falaram, tá consumindo muito combustível. Eu falei, pô, de primeira, como tava no período do amaciamento, consumiu muito combustível sim. Sendo que agora tá mais tranquilo, que amaciou, tava consumindo menos. Ele, pô, então tem alguma coisa errada no carburador. Meu erro foi deixar ele abrir aqui. Ele abriu aqui e inventou que a agulha tava torta. Levou lá no torno lá, desamaciou a agulha, porém, aquela pecinha que fica justamente aqui dentro, deixa eu tentar ligar a lanterna aqui. Olha lá, cadê a arruelinha que fica ali dentro? E segura a agulha. Fui tentar colocar assim mesmo para ver se funcionava, e a agulha escapa sem aquela arruela. O kit reparo, R$ 28, que vem tudo isso daqui, vem isso, vem aquela peça de plástico, vem aqui eles seguraram lá o kit reparo. Aquela peça lá, nova, R$ 33. Ou seja, eles estão me induzindo a comprar aqui, só o anel, que estava 33, mas a peça completa. Ele queria que comprasse só aquela arruela que estava R$ 33. Então ele me deu esse prejuízo aqui para valer a pena eu comprar aquela peça ali e pagar os R$ 100 de mão de obra, entendeu? Ele segurou a pecinha daqui, que eu não acredito que foi sem querer, foi de propósito. Ele ocasionou um problema, porque ele me falou daquele problema ali. Ele me deu aquele problema para ser solucionado. Ele viu que eu pesquei. O problema era aquilo ali. A princípio eu falei que eu não tinha ferramenta, mas eu tenho algumas ali. Tem algumas ali. Então dá para fazer sim. Aí ele pega e me ocasiona esse problema no carburador. Pra caso eu resolva o que ele me mostrou ali, eu não consiga ligar a motorizada. Ainda tem a questão da vela. Que ele me falou do problema da vela. Me falou que, no caso, o prisioneiro do retentor ali, os prisioneiros tá um maior e outro menor, que isso aí é balela. Então, ou seja, aprendam a regular isso aqui. Ó. Se levar no mecânico, fala que o carburador não é para mexer no carburador. Se o problema for o carburador, ele vai ter que mexer. Mas ó, ele segurou a pecinha daqui. E não adianta tu tentar ficar em cima, que eram dois. Enquanto eu tava conversando com um, o outro tava fazendo a merda. Entendeu? Eles atuam já em duplinha, já para te sacanear. Entendeu? É uma oficina ao qual eu não vou recomendar para ninguém. Entendeu? Não recomendaria para ninguém. E também nunca mais eu botaria meus pés lá. E agora procurem aprender aí um montão de vídeo aí na internet que ensina. Tava no tripé aqui, que ensina a fazer. E eu dando esses mole aí. Motor novo, entendeu? Acho que tem um mês que eu tô usando ele. Não tava usando todo dia. E infelizmente ele já vem, já frágil de fábrica. Tem um amigo aí do canal Meio Retrô, o André, ao qual ele diz que ele aprendeu com algumas pessoas aí, com o Henrique da Motorizada, que essas peças ela já vem já de fábrica frágil. O chinês, o japonês, ou o fabricante, ele não fabrica um motor com peça de qualidade. É um projeto bom, é uma boa ideia, porém é uma coisa frágil.
Esse aqui é o paninho que eu uso para limpar as coisas, lanterninha. Isso aqui é uma parte desativada da casa que a gente usa para fazer as coisas aqui. CDI, tanque, tal, aqui é com gasolina. Deu isso aqui, foi uma bênção de Deus, uma coisa que foi abençoada, porém, deu esse pequeno probleminha aí. O motor é novo. É novo. Acho que não tem 2 meses que eu comprei. Ele ficou ali guardado ali na caixa ali. E agora eu consegui o quadro, botei no quadro, consegui. Meu irmão abençoou com as rodas. Porém, é uma fabricação frágil. Deu, as peças internas dele são muito fracas. Ó, esse anel é fraco. Acho que é tudo muito frágil, é feito a sensibilidade mesmo para não durar muito. E não foi mau uso porque eu fiz a mistura certa de combustível e óleo. Pesquisei gasolina de qualidade, uso gasolina comum, não aditivada, que aditivada não mistura com óleo. Muita gente falando que dá problema. E agora é aprender isso aí, né? E ver o que vai dar. Essa aí, a dica que eu dou pra vocês é não levar no mecânico de moto comum, levar sempre especialista de motorizada, porque dá problema. Um abraço aí pra vocês aí do canal. Se inscreva, curte, compartilha. Primeiro vídeo que eu trago de falando sobre motorizada. Bom, então o período de amaciamento acho que é 500 km, né? Acho que já devo ter rodado uns 400 mais ou menos. E assim como um amigo meu falou que a partir dos 300 km ela começa a dar problema, e foi o que aconteceu mesmo. Eu acho que nem chegou no período, nem terminou o período de amaciamento, ela já deu problema. Então, como um amigo meu falou aí, quando chega mais ou menos nos 300 km, ela começa a amaciar o motor, mas pode apresentar possíveis problemas. E foi justamente o que aconteceu. Eu acho que eu já rodei uns 400 km com ela, que ela já estava macia, já estava apresentando aqueles sintomas do amaciamento, mas infelizmente danificou isso aqui. E eu peço aí vocês aí que me dão uma força aí no canal aí, deixa o like e acompanha aí que eu vou trazer mais conteúdo sobre a motorizada enquanto ela estiver comigo, né? Já fiz a primeira raiva. Um abraço aí, pessoal, tchau, tchau, até mais.